Olá, gente! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cleide Souza e vamos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Setembro Amarelo, que vocês estão vendo aí que é uma campanha muito linda que as pessoas se levantaram para fazer contra a depressão, contra a ansiedade e todos esses males psicológicos que têm nos agravado. A nossa geração, a geração dos nossos pais, muita gente tem sofrido com esses mal. Então, eu vim contar um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência em relação a algumas coisas que é relacionada a isso. Bem, desde criança, eu fui uma criança muito quieta, eu fui uma criança muito retraída, eu não era muito de conversar, eu não gostava de dormir na casa das outras pessoas, eu não tinha muitas amizades. Tem uma história que até hoje as pessoas falam, e eu acabo rindo, né? Me chamavam de bicho do mato, porque quando eu via as pessoas eu me escondia debaixo da cama. Sempre fui assim. Muitas vezes tem crianças que são assim, né? São bem quietinhas, são na delas. E eu fui crescendo e eu sempre tive um pensamento diferente. E eu lutava contra isso. Eu não queria ficar sozinha, mas ao mesmo tempo eu queria ficar sozinha, eu não gostava muito de muitas companhias. Sou muito seletiva até hoje com amizades em relação a isso. E o processo da minha vida sempre foi chorar, eu sempre fui a mais chorona e por alguns momentos, algum tempo a minha família sempre me chamava de Maria Chorona, manteiga derretida. E isso é normal, tem gente que é assim. Tem o seu sentimental é mais aflorado, né? A flor da pele, as pessoas são assim. Mas o que isso veio ocasionar na minha vida? Isso acabou trazendo pra mim, me tornando uma adulta, né? Uma adulta meio complicada, que não sabe lidar muito com as coisas, que sofre de muita ansiedade, muita ansiedade. Eu vim descobrir a ansiedade, que vamos para esse ponto também. Como muitos aqui já sabem, eu morei um tempo longe da minha família e passei um tempo lá. E no outro vídeo contando sobre que eu ia me mudar, eu falei um pouco e eu acabei descobrindo que eu tinha ansiedade lá. E eu chorava, eu entrava no banheiro, me sentava, chorava sozinha. Minha tia, muitas vezes ela não via porque eu não deixava ela ver, mas em relação a outras coisas ela via assim que eu tava passando um momento difícil, sempre conversava comigo, sempre tentava me enturmar no meio de todo mundo, assim. Mas era uma coisa de mim, que eu não sabia controlar. E muitas vezes quando a gente chegava a conversar, eu começava a chorar porque eu sabia que eu tinha um problema, entendeu? Mas eu não sabia como resolver. Eu sabia que aquilo ali era um problema na minha vida, mas eu não sabia como resolver, porque eu tentava de todas as formas. E lá eu conheci uma menina, uma moça, Jéssica, que ela conversou comigo muitas vezes. Ela passou por um processo também em relação a isso. E ela sempre me aconselhava, ela sempre falava que não deixava. E uma coisa que ela me falou e que é um dos pontos que, em relação a esse vídeo, que eu falei pra ela, falou assim, tem que procurar um psicólogo, procurar ajuda. É o correto. E é o aconselhamento que todo mundo dá e o que eu também tento a dar às pessoas é procurar uma pessoa que possa te ajudar. Não se tranque, sempre converse com alguém, procure seus familiares. Se eles não te dão ouvido, procure um amigo, procure sempre alguém para conversar e principalmente uma pessoa que seja experiente nessa área. Saúde mental não é brincadeira. Se o seu mental não estiver bem, o seu físico não vai estar, porque ele controla tudo, entendeu? E ela me falou uma coisa que tocou meu coração, assim, eu falei pra ela que eu tinha vergonha de procurar uma pessoa, porque por ser evangélica, muitas vezes sempre ouço as pessoas falando assim, vai orar, isso é problema espiritual, isso é problema espiritual, esse problema espiritual, você precisa orar mais, você não ora, você não conversa com Deus, tudo mais. Muitas pessoas me falaram isso, falam que é falta de Deus, mas não, eu cresci no evangelho, eu cresci na igreja,
E eu amo estar na igreja, amo praticar as coisas de Deus, amo servir a Ele e não vejo a minha vida longe disso, não vejo. Mas, por certos momentos, sabe, eu me sentia com medo de falar, de conversar com alguém e as pessoas me julgar dessa forma. E ela me falou assim: Cleide, o bom é que você tem Deus, que você tem Deus para conversar, porque tem muita gente que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita em Deus e não procura nem ajuda na terra, não procura nem ajuda profissional, os psicólogos, os médicos, e também não tem nem a fé em Deus que tudo isso vai melhorar, não tem nem como conversar com Deus, não busca conversar com Deus, porque Ele tem um remédio para todas as nossas dores, mas Ele disse que Ele deixou a ciência para os homens também, e nessa terra Ele deu inteligência para os homens viessem nos ajudar a cuidar da gente. E eu passei por esse processo lá e eu me sentia muito mal, muito mal. Aí eu pensava que ia melhorar quando eu viesse embora, viesse pra beira da minha mãe. Mas eu vi que isso é um processo dentro de mim, não é do lugar, não é da onde você tá. Não é tipo você, achei a solução, vou embora, achei a solução. Mas não, isso sempre vai nos acompanhar se a gente não procurar nos curar, se a gente não procurar melhorar para nós mesmos. Porque tem gente que se entrega, não se entregue às dores desse mundo, não fique afligida. Vem os pensamentos ruins, vem os pensamentos de suicídio, vem os pensamentos de que você não vale nada, vem o pensamento de desprezo. E muita gente acaba se deixando levar. Eu tenho uma irmã, ela conversou comigo esses dias, a gente estava conversando em relação a esse assunto, que hoje em dia, muitos jovens dentro da igreja, muita gente dentro da igreja está sofrendo com isso e tem medo, tem receio de conversar. E tem muita gente que estão vendo que as pessoas estão passando por isso, mas também não tenta ajudar, não tem dado crédito. E esse é o mal do século. Muita gente tem se suicidado, tirado suas vidas, tem sofrido com esse mal. E a gente temos ficado calado, não temos ajudado. A gente faz campanha, é Setembro Amarelo, eu vou te ajudar, compartilha as mensagens de ajuda, que quando precisar eu vou estar aqui, não sei o quê. Mas na prática mesmo, é isso mesmo que a gente temos feito? Você pode ter um primo, pode ter um irmão, sua mãe dentro de casa pode estar passando por isso, teu colega na escola pode estar passando por isso, e tu não tem dado, às vezes, nem crédito. Porque são palavras jogadas ao vento, são compartilhações, são mensagens lançadas na internet que se perde. Vamos tentar realmente ajudar as pessoas. E o que mais me cobra dentro de mim, saber que eu, Cleide, eu sempre sou uma pessoa que eu vou dar uma palavra pra você de levanta, sempre te aconselhar o melhor. Mas pra mim mesmo, tem vezes que eu não consigo. Esses conselhos que eu dou pra vocês, eu não consigo usar na minha vida. Mas eu sei as palavras, eu sei o que é certo, eu sei o que deve ser feito. E muitas vezes a gente não faz. E é isso que me dói, entendeu? Eu cuido de adolescentes na igreja que muitas vezes sofrem por coisas dentro de casa. Muitas vezes passam por coisas na escola e não conversa com o pai, não conversa com a mãe, porque não se sente bem dentro da sua casa. Muitas vezes é uma coisinha pequenininha assim, se torna uma bola de neve. Você vai juntando, vai tornando sobrecarga, vai sobrecarregando. Uma palavra que você ouviu, uma coisa que você fez e não deu certo. Você faz planos e você sente um desânimo, uma fraqueza. E muitas vezes você sente tudo isso, mas não sabe o porquê. Você sente dessa forma, mas não tem um motivo. E essa é uma das coisas piores, porque você sente isso dentro de você, que você está se afastando do mundo, que você está se excluindo do mundo, que você está ali, só levanta de manhã, só você vai, caminha, faz o que você tem que fazer, mas quando chega a noite você sente aquele vazio, sabe, dentro de você, aquela fraqueza, e você não sabe por quê. Porque tem gente que tem tudo, tem uma família feliz, tem um lar abençoado, não te falta nada dentro de casa, tem um amor, é amado por todos, mas mesmo assim sente uma dor, um vazio, se sente o menor dos menores e muitas vezes sofre com isso. Então a gente temos que olhar que é isso, cuidar da nossa mente, cuide do seu psicológico, cuide de você,
Não se deixe se abater pelas palavras. Não venha se aborrecer com as coisas deste mundo. Não venha deixar mágoa no seu coração. Tente sempre levantar. Se você vê que você está ali ficando triste, sofrendo com alguma coisa, você pensa assim: não, eu tenho que me levantar. Porque a vida está sendo mais difícil cada dia. Antigamente era mais fácil viver. Antigamente não tinha tantas dessas coisas. Existia sim. Existiam as pessoas que sofriam com essas coisas, mas não existia tanto. Hoje em dia me dói muito, muito mesmo. Sabe que tem crianças que crescem com isso, que sofrem com isso, que viram jovens e adolescentes com essas coisas, que não se sente amado, sabe? Por isso, o mais que eu tento fazer, eu chamo os meus adolescentes de mãe, de pai, e tento abraçar, sabe? Tento dar carinho. Minha família mais me amou, sabe? Sempre esteve aqui comigo, sempre esteve brincando, sempre teve. A gente passou por um momento de dificuldade. Algumas coisas estão gravadas dentro de mim. Mas, se você puder, dê amor às pessoas que você vê. Se você vê uma pessoa cabisbaixo, converse, tente conversar. Não deixe as pessoas falando sozinha. Se você tem um avô, tem uma avó, pare para escutar o que eles estão conversando. Porque muitas vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. As pessoas não têm mais alguém para conversar, porque a vida social tem afastado as pessoas, sabe? Tente ouvir as pessoas, ouça mais as pessoas. E não só ouça, tente ajudar de verdade, de coração. E é isso, vamos ajudar uns aos outros. Porque a nossa vida é de Deus e só Ele pode tirar. E a gente temos que dizer sim à vida, viver realmente, não sobreviver, mas sim viver. Não tente sobreviver só mais um dia, mas sim viver. Pense nisso. Um beijo e tchau, tchau.